Namastê, seres de luz! Como vocês estão? No vídeo anterior falamos um pouquinho sobre a depressão e neste falaremos sobre a ansiedade. Estas duas energias externas fazem parte do processo de iniciação. Quantos seres de luz comem e dormem mal? O comportamento alimentar não interfere apenas em fatores fisiológicos, mas também psicológicos. Então pare e pense e reflita um pouco sobre a sua alimentação. O processo do despertar traz a você uma nova oportunidade de tudo, inclusive a sua alimentação. Você tem a oportunidade de se alimentar melhor e rever os seus maus hábitos alimentares pelo seu dia a dia, que influencia o seu psicológico. O processo do despertar, meus iluminados, te despertará o amor próprio e lhe dará uma nova oportunidade em tudo em sua vida, principalmente a sua alimentação, porque você é o que você come. Nossa alimentação é uma das principais atividades que regulam o nosso corpo e ela então é essencial. E hoje em dia, os nossos alimentos, a maioria, são industrializados ou ultraprocessados. E com isso, eles perdem a qualidade nutricional. E a gente, com uma correria do dia a dia, às vezes prefere um alimento mais rápido e mais fácil. Então, ser de luz, pense um pouquinho. Se você está acostumado a comer comidas mais gordurosas ou mais doce, o que você é? E eu não me refiro ao aspecto físico, mas me refiro ao espiritual. Como já sabemos, o nosso corpo trabalha com células que levam os nutrientes em que ingerimos ou qualquer outra substância. Estas células, elas vão levar esses nutrientes aos nossos centros energéticos, que são os chakras, que são órgãos específicos. E quando o nosso corpo ingere alimentos ou substâncias benéficas a ele, os nossos centros energéticos conseguem se manter em equilíbrio. Caso contrário, ele entra em disfunção e pode adoecer, ou seja, pode causar vários danos em nosso corpo. O desequilíbrio, então, é formado pela nossa alimentação negativa em excesso. Isso não significa que você tem que deixar de comer certos alimentos, mas é preciso ter um equilíbrio. Seres de luz, entendam. Existem vários alimentos que desencadeiam a ansiedade, aumentam a ansiedade, como existem vários alimentos que amenizam. E o seu organismo necessita de nutrientes necessários para esse bom funcionamento, porque as células receptoras desses nutrientes também vão levar ao seu sistema nervoso central, ou seja, levando aos seus neurônios para que eles funcionem corretamente. Então, pense um pouquinho. E se você se alimenta de energias materiais negativas, o seu cérebro receberá energias negativas. E assim vai desencadear padrões do inconsciente, trazendo a ansiedade e a depressão. Geralmente, esses padrões são feitos por alimentações específicas. Uma pessoa em que come muitos alimentos energéticos provavelmente desencadeará uma ansiedade. Uma pessoa em que se alimenta de carboidratos em excesso provavelmente desencadeará uma depressão. Mas não se iluda, meu ser de luz, você pode desenvolver estas duas energias dentro de você. E as suas oscilações de humores vão ser drásticas. E então você desenvolve um transtorno cerebral, como a bipolaridade e entre outros. Um minuto de atenção, seres de luz. As pessoas que contraíram a Covid-19 e perderam o seu paladar e o olfato têm e tiveram uma grande e nova oportunidade de se reeducar. A sua alimentação, então, pode ser totalmente nova, porque você está aprendendo a comer de novo, assim como uma criança até 2 anos de idade. As suas papilas gustativas estão aprendendo a sentir os gostos e o seu olfato, o cheiro. E então você pode começar realmente do zero. Uma criança até 2 anos de idade não deve ingerir açúcar em seu organismo. E você, como está reaprendendo a se alimentar, pode ter essa oportunidade de novo e cortar assim este vício do seu corpo.
O açúcar é muito viciante e também pode causar grandes danos cerebrais a você. O açúcar é uma substância muito drástica em seu corpo. Ela tanto pode desencadear a ansiedade quanto a depressão. Então pense um pouquinho se vale realmente a pena ingerir tanto açúcar assim ao seu organismo. As pessoas em que pegaram o Covid e perderam esses sentidos, como eu já disse, têm uma nova oportunidade. Então, se foi o seu caso, não perca essa oportunidade. Reaprenda a se alimentar e então o seu cérebro vai agradecer. E o seu organismo vai acostumar a se alimentar da sua nova maneira. A verdade é que nós, seres humanos, somos feitos para se adaptar. Então, quando o seu cérebro entende esta nova adaptação, o seu corpo aceita. Mas não precisa ser assim tão drasticamente esta mudança. Você pode ir fazendo aos poucos, até realmente o seu corpo entender que é isso que você quer. Estas energias alimentares negativas, elas estão em toda parte. Então vai depender de você fazer esta escolha, porque a tentação está através da mídia, em que mais nos influencia alimentos industrializados e ultraprocessados, mais baratos e mais práticos. E enquanto você se alimenta destas energias negativas, você alimenta o seu inconsciente. Sabemos que, infelizmente, nem todos possuem financeiro igualitário. E a nossa cultura também é muito diferente de outras. Então há uma desigualdade em nossos fatores alimentares. Mas por isso eu quero que vocês vejam como o amor, essa energia transcendental, é muito importante. Porque quando uns têm a mais, eles podem ajudar os que têm a menos. E não aspectos, às vezes, financeiros, mas aspectos alimentares, em que você pode fazer uma doação de cesta básica nutricional, em que você pode fazer um programa alimentar conscientizando as pessoas à sua volta. E isto é um ato de amor, solidariedade. Não alimente o seu ego apenas com o seu próprio corpo, mas as pessoas que estão à sua volta também precisam dessa conscientização. Então, isto diz respeito ao amor próprio, porque quando você cuida só de si, é egocentrismo, mas quando você cuida de si e pensa nos outros, é amor próprio e empatia. Então pense um pouquinho, seres de luz. Vocês que estão um pouco habilitados para ter um financeiro um pouco melhor, têm problemas psicológicos, imaginem aqueles em que não têm condições nenhuma de se alimentar bem, ou pelo menos se alimentar de uma forma em que não afetem o seu organismo. Pensem só, sabemos que muitos são os fatores que influenciam a fome em nosso país. Mas quando nós adquirimos essa força transcendental, a nossa bondade pode modificar a vida de muita gente com pequenos gestos. O nosso corpo aguenta até certos excessos de alimentos, mas o nosso cérebro já tem uma maior dificuldade de abranger estes alimentos. Então eles vão reagir de uma forma muito negativa e o nosso cérebro vai reagir mais rápido em que o nosso corpo. Ou seja, vamos desencadear uma dessas duas energias, a depressão ou a ansiedade, de uma forma muito mais rápida em que o nosso corpo físico reagiria, emagrecendo ou engordando. Então, o nosso cérebro negativamente começará a ter vários efeitos colaterais e assim vai reagir em nosso corpo físico, comendo mais ou comendo menos. Então, iluminado, iluminada, não se iluda. As energias externas também são alimentares. É tudo aquilo em que a gente pega energia material. Então, a sua doença psicológica pode estar muito relacionada à sua alimentação. Se olhe no espelho e pergunte a si mesmo o que você vê: um depressivo ou um ansioso? Ou os dois? Gratidão, meus seres de luz! Hoje falamos um pouquinho sobre a ansiedade e eu quero que vocês reflitam sobre os alimentos em que vocês têm ingerido e se realmente eles estão nutrindo o organismo e o espírito de vocês.
e talvez desencadeando essas doenças psicológicas. Mas não levem esses termos doenças psicológicas como muito exuberantes. É apenas o seu cérebro gritando para que haja uma mudança em suas atitudes. No próximo Despertar falaremos mais um pouquinho sobre a iniciação para que você se conheça mais. Então, um beijo de luz da Kundalini.